Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e fazer o canal crescer e compartilhe com os amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço que vocês não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações, tá legal, galera? E obrigado por vocês assistirem e estar sempre comigo prestigiando o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. E agora, sem mais delongas, vamos à história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Como sempre digo, Angel Black acredita, pois o sobrenatural existe e está onde menos esperamos. Vamos lá? A história de hoje é a triste história de Inês e o lobisomem. Boa noite, Angel. Boa noite, aterrorizados. Meu nome é Dinorá e o relato que estou lhe mandando não é meu não, e sim da minha falecida avó. Depois do sepultamento dela o mês passado, eu fui arrumar as coisinhas dela e achei o relato prontinho, escrito em um caderno que ela acostumava escrever coisas para que não esquecesse. E esse relato, Angel, estava direcionado para o seu canal. E ela faleceu antes de poder lhe enviar. E aí vai o relato da minha vozinha Inês do jeitinho que ela deixou. Boa noite, Angel. Me chamo Inês. Tenho 85 anos. Moro na zona rural de uma pequena cidade no interior de São Paulo. Hoje em dia, me dedico a fazer rezas e benzimentos e assim ajudar a todos os que me procuram e também me ajudar a acalmar meu coração quando me vem a lembrança de uma terrível experiência que vivi em minha juventude, algo que me deixou sequelas psicológicas até os dias de hoje. E eu espero do fundo do meu coração que ninguém passe pelo terror que eu passei. O ano era 1954. Eu tinha 18 anos na época. Tinha terminado os meus estudos e estava querendo cursar pedagogia. Primeiro eu teria que convencer meu pai, o velho Nicanor, fazendeiro turrão, ligado exageradamente às tradições e os bons costumes. Mas eu tinha algo a meu favor. Eu era sua única filha e ele era louco por mim. Dedicava a sua vida para me ver feliz. Então, consegui que ele concordasse comigo e deixasse eu fazer pedagogia. Aliás, foi muito mais fácil do que eu pensei. Então, saí da minha casa na fazenda e fui para a capital. Eu ficaria na casa de uma tia, irmã do meu pai, aliás, a única irmã dele, enquanto eu estivesse fazendo o curso. Só que eu mal comecei o curso, comecei a ter problemas na casa da minha tia. Apesar de meu pai mandar uma quantia significativa de dinheiro para pagar a minha estadia na casa dela, ela me tratava com desdém,
Toda vez que eu ia comer alguma coisa naquela casa, ela me olhava feio. E para piorar, notei que o marido dela também me olhava com um jeito muito estranho. Um certo dia, ele foi me buscar na faculdade e no caminho de casa, ele veio cheio de gracinha para o meu lado. Ele dizia que minha tia não gostava de mim porque eu era muito bonita, jovem e que, na verdade, ela tinha razão, pois eu era uma tentação constante para ele naquela casa. Fiquei horrorizada com essas palavras e o repudiei, dizendo que eu era menina de família e que não queria atrapalhar a vida de ninguém. E mais ainda, disse que jamais me interessaria por ele, nem que ele fosse jovem e solteiro. E quanto a aquilo, minha tia podia ficar sossegada. E mais ainda, que ele nunca mais fosse me buscar na faculdade, porque eu já era grandinha e sabia bem o caminho. Quando chegamos na casa, minha tia me fuzilou com um olhar. Subi para o meu quarto e me tranquei lá. Comecei a escrever uma carta para o meu pai, pedindo para que ele me buscasse. E logo ouvi minha tia batendo forte na porta do quarto. Quando eu abri, ela já entrou no meu quarto feito um furacão e me deu um violento tapa no rosto e disse para que eu deixasse de ser sem vergonha e deixasse o marido dela em paz. Eu comecei a chorar e tentar explicar para ela que eu não tinha feito nada para causar transtorno ao casal, que eu até mesmo tinha dito umas verdades ao marido dela. E o maldito lá de baixo, ouvindo a discussão, subiu até meu quarto e disse a ela aos berros e olhando para mim. Ele disse que eu era uma sonsa, que desde o dia que eu tinha chegado naquela casa, que eu tinha ficado dando em cima dele e que ele só não fez nada comigo porque ele não quis, pois eu era uma descarada. Minha tia, então, veio para cima de mim e começou a me enforcar com muita força. Comecei a me debater e a ficar sem ar, até que tudo se apagou. E aí é que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu comecei a ver meu corpo no chão e via eles conversando em volta sobre como dar fim no meu corpo, fazer parecer que eu tinha sido vítima de um assalto ou coisa parecida, de que minha morte já era meio caminho andado para ela herdar tudo que o meu pai tinha, e entre outras conversas absurdas que eles ficavam falando. Eles me enrolaram em uma coberta e me colocaram na carroceria de uma caminhonete. Andaram alguns quilômetros e me jogaram em uma ribanceira. O pior é que eu via tudo acontecendo com o meu corpo de fora dele. Meu corpo foi rolando até bater em uma árvore e ficar enroscado nela. E senti como se algo começasse a me puxar. E quando me dei conta, eu já estava de volta no meu corpo e sentindo dores horríveis. Abri meus olhos e me dei conta que estava viva, mas não entendia como, pois eu tinha presenciado tudo do plano astral. Aquela noite estava muito fria, eu já não sentia mais meus pés e nem minhas mãos. Até mesmo
As dores que antes estavam trucidantes estavam se amenizando. E assim o tempo foi passando. Foi quando ouvi passos vindo em minha direção. Era o maldito do marido da minha tia, que estava se aproximando. Fechei os olhos e deixei meu corpo o mais relaxado possível. Ele não podia perceber que eu estava viva. Eu estava apavorada. Ele foi se aproximando e ainda me lembro das palavras dele. E agora, garota? Quero ver você me rejeitar agora. Mesmo que você esteja morta, ainda assim vou ser o seu primeiro e derradeiro homem. Falando isso, ele foi se aproximando. Ele subiu o meu vestido e eu prendi a respiração. Eu estava com medo, nojo e repulsa daquele homem, mas também estava achando que ali seria meu fim. Foi quando ouvi um rosnado muito alto e forte, e um monstro enorme de olhos amarelos tirou aquele nojento de perto de mim. O ser tinha mais de 2 metros de altura. No começo, até pensei que se tratasse de um urso negro, mas depois percebi que o bicho parecia uma mistura de cão pastor alemão e homem. Aí foi que compreendi que aquele bicho, aquela fera, era um lobisomem, igual os das histórias que meu avô me contava. O bicho despedaçou aquele maldito muito rápido e de maneira muito atroz. Achei que também morreria ali, mas a fera ficou nas 4 patas e começou a me farejar. E depois deu um uivo muito alto e se foi na escuridão da noite. E depois de alguns instantes que a criatura sumiu, eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava em uma casinha de madeira caindo aos pedaços, com um homem mais ou menos da idade do meu pai, rezando por mim e me benzendo, batendo com algumas ervas. Eu me assustei de início, mas aquele homem tão simpático me acalmou. Ele dizia que o filho dele tinha me encontrado enroscada em uma árvore, em uma ribanceira perto dali, muito machucada e desacordada. Me acalmei. Aquele homem me transmitia segurança, confiança, não sei explicar. Mas então contei tudo o ocorrido para ele. E ele me disse que assim que eu melhorasse, ele ia ver como poderia me ajudar a voltar para minha casa. Naquela mesma tarde, o filho dele chegou. Ele era engraxate e tinha mais ou menos a minha idade. E passava o dia fora trabalhando, pois o pai dele, o senhor que estava cuidando de mim, estava condenado a viver em uma cadeira de rodas. Aquele rapaz me disse que daria todo o dinheiro que ele tinha ganhado aquele dia para eu pagar minha passagem de trem, para eu poder voltar para minha casa, para minha família. Fiquei com eles mais 3 dias. Depois, peguei o trem e segui para o interior, para onde eu morava. Quando cheguei na minha cidadezinha, já era de madrugada. Depois, tive que andar por 3 horas a pé, até chegar na fazenda onde eu morava. Quando eu estava chegando, um peão do meu pai olhou para mim e começou a gritar, assustado, e saiu correndo. Aí eu chamei ele pelo nome.
Ele parou, ficou me olhando meio ressabiado e aí ele me perguntou: "É você mesmo, menina Inês? Mas então, você não morreu?" Expliquei a ele o que tinha acontecido comigo e ele então me acompanhou até minha casa. Chegando lá, encontrei meus pais em prantos que correram me abraçar e não paravam de chorar, pois minha tia já estava lá e tinha contado a eles que eu tinha sido morta por uma fera e que o marido dela também tinha morrido tentando me salvar. Desmente a história daquela falsa. Olha como ela pôde inventar aquilo. E meu pai, quando viu a verdade, expulsou ela dali debaixo de reiadas. Eu acho que ele deu mais reiada nela do que ele já tinha dado em cavalos em toda a vida dele. E nunca mais tivemos notícia da dita Cuja. Meu pai mandou buscar o senhor que me ajudou e o filho dele também. Me apeguei muito a eles e com aquele senhor mais ainda. Aprendi com ele a benzer pessoas e a fazer rezas. Depois que eles chegaram para morar na fazenda, toda a lua cheia nós ouvíamos uivos na mata e às vezes barulho de um animal enorme correndo pelas redondezas. Mas nunca houve nenhum ataque a animais ou a pessoas de nenhuma das propriedades dali. Sempre desconfiei que o filho daquele homem era a fera que me salvou daquele maldito, mas nunca disse isso para ninguém. Mas percebi que meu pai também desconfiava. Angel, agora é Dinora falando. Boa noite, Angel. Obrigado por contar o relato da minha avó. Beijos para você e para todos os aterrorizados. E aí, meus aterrorizados, o que acharam do relato de hoje? Deixem as suas opiniões nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Agora vamos parar de encher linguiça, né? E vamos à história de hoje. História, conto ou relato. Vocês decidem se acreditam ou não. Mas Angel Black aqui acredita, pois o sobrenatural existe e pode estar onde menos esperamos. A história de hoje é Bruxas e Lobisomens, no México. Olá, Angel. Me chamo Maria do Socorro. Tenho hoje 55 anos e há mais de 40 moro no Brasil. E o relato que hoje venho compartilhar com você e seus inscritos ouvi da boca da minha bisavó Guadalupe. Segundo ela, isso aconteceu quando os pais dela tomavam conta de uma enorme fazenda de plantação de agave azul em uma região montanhosa lá no México. Na época, ela era uma jovem de 15 anos de idade e trabalhava de babá dos filhos pequenos dos donos da fazenda, ou seja, dos patrões do seu pai. Lá, na casa grande, ela ouvia muitas histórias sobre o que vinha acontecendo ali pelos povoados daquela região. Pelo que ela ouvia, ali já faziam vários anos que estavam havendo desaparecimentos de crianças pequenas. E por esse motivo, ninguém deixava as crianças menores de 7 anos sozinhas, mas de jeito nenhum. E mesmo assim, com todos esses cuidados que tinham, vez ou outra uma criança sumia. E a coisa só estava piorando com o tempo. Até que um dia a patroa
chegou em casa chorando muito, pois a irmã caçula dela, que fazia pouco mais de um ano que tinha se casado e já estava no final da gestação, foi encontrada morta. Mas o bebê tinha sido arrancado de dentro da barriga dela. Não se sabia se ela ainda estava viva quando isso ocorreu e quem ou o que fez isso. Não deixou nem rastro, simplesmente desapareceu. O povo começou a suspeitar que aquelas coisas horríveis que estavam acontecendo estavam sendo feitas por algo sobrenatural, algo que não fazia parte desse mundo. E não passou muito tempo, os pais da minha bisa também passaram por uma experiência dessa. Perderam um filho. Um menino de 4 anos de idade, o pequeno Pablo, que estava brincando dentro de casa com suas irmãs e seus irmãos, enquanto a mãe lavava as roupas no fundo do quintal. Quando ela entrou na casa, as crianças estavam todas adormecidas, assim como todos os animais da casa, gatos, cachorros, até os pássaros do pai da minha bisa estavam dormindo em suas gaiolas. Depois dessas tragédias tão próximas, uma da outra, o dono da fazenda foi atrás de um padre que muitas pessoas diziam que tinha sido banido injustamente da igreja por fazer exorcismos sem a permissão do Santo Bispo. E, por ele também ser sensitivo, muitos dos fiéis e sacerdotes não confiavam mais nele. Depois do dono da fazenda explicar para o padre tudo o que estava acontecendo, ele aceitou ir ver os locais onde as coisas aconteceram. Primeiro, ele foi até o local onde a irmã da esposa do patrão foi encontrada morta com o ventre vazio. Aí depois, foi para a casa dos pais de minha bisa, onde o pequeno Pablo tinha desaparecido. Depois de olhar esses 2 lugares, o padre então disse que já fazia uns 15 anos que ele estava pesquisando esses fatos naquela região e que ele não tinha mais nenhuma sombra de dúvida que todos aqueles desaparecimentos de crianças só podia ser obra de bruxa, pois outros seres sobrenaturais deixavam rastros e já as bruxas eram mais sagazes, segundo ele. E essa bruxa em especial ia ser muito difícil de se pegar, pois aquele padre mesmo estava tentando há mais de 15 anos, mas ele nem sequer imaginava quem poderia ser. Naquele mesmo dia, depois de visitar os locais descritos, o dono da fazenda convidou o padre para ir jantar na casa grande e dormir por lá, pois já estava ficando tarde para ele voltar para o seu povoado. O padre aceitou de bom grado, pois, segundo ele, estava muito cansado das andanças daquele dia. Assim que o padre chegou na casa com o patrão, a patroa foi servir-lhes uma dose de tequila antes do jantar. E assim que o padre olhou para ela, ele a felicitou, pois percebeu que ela estava grávida. Os patrões ficaram felizes por descobrirem a gravidez, mas ao mesmo tempo entraram em pânico, pois o ser que estava roubando crianças estava ali rondando a fazenda. O patrão fez aquele padre prometer que ficaria com eles na fazenda quando chegassem os últimos meses de gestação de sua esposa,
pois ele estava muito temeroso de acontecer com ela o mesmo que aconteceu com a irmã. 5 meses se passaram e mais uma criança desapareceu de maneira estranha no povoado ali perto. E mais uma vez ninguém conseguiu fazer nada, nem chegar perto do ser que tinha feito. Quando a notícia do ocorrido chegou na fazenda, a esposa do patrão já estava no 6º mês de gestação. Ela então teve um ataque de pânico e quase perdeu o bebê. Dona Gertrudes, que trabalhava na cozinha da fazenda há muito tempo já, disse ao patrão que tinha uma irmã que morava um pouco longe dali, a mais de 1 dia e meio de viagem. Mas seria bom que o patrão tivesse alguém como ela para ficar com a patroa até que o bebê nascesse, pois a irmã dela era uma parteira de mão cheia e a mulher do patrão poderia dar à luz a qualquer momento, podendo ser perigoso por estar faltando muito tempo para chegar a hora do bebê nascer. No outro dia, o patrão e mais 3 peões saíram bem de madrugada para buscar a irmã de Dona Gertrudes. Aí, minha bisa e a cozinheira revezava, cuidando da patroa. Na noite que o patrão passou fora, minha bisa e as crianças dormiram no quarto com ela. No dia seguinte, antes do almoço, o patrão chegou com Dona Alma e seu filho Miguel, um jovem de 17 anos. Dona Alma logo foi cuidar da patroa e Miguel ia cuidar dos cavalos da fazenda e dos outros animais que ficavam perto da casa grande. Mais 1 mês se passou e a esposa do fazendeiro já tinha entrado no 7º mês de gravidez. E com os cuidados de Dona Alma, tudo estava bem com ela. Mas como já estava combinado com o padre, o patrão foi buscar ele para ficar na fazenda os últimos meses de gravidez de sua esposa. Assim que o padre chegou, ele olhou para o patrão e disse que não tinha gostado nada de Dona Alma e que se o patrão quisesse mesmo ter o filho dele com vida, que mandasse aquela mulher embora, pois ele estava sentindo um mal naquela mulher. Ele tinha certeza, aliás, quase certeza, que se tratava de uma bruxa. O homem, então, ficou confuso e argumentou com o padre que desde que Dona Alma tinha chegado, a esposa dele tinha melhorado muito e que estava muito bem. O padre olhou para o patrão da minha bisa com um tipo de desdém e apenas lhe disse: "Depois não diga que eu não te avisei." Dona Alma também não gostou do padre, ainda mais quando o patrão disse a ela que não precisava mais dela cuidando da mulher dele, mas que por consideração à irmã dela, Dona Gertrudes, e por ela não ter feito nada de errado, ter sido uma boa pessoa, ela poderia ficar morando em uma casinha ali na fazenda e ajudar os pais da minha bisa a cuidar das plantações de agave azul. Dona Alma, antes de sair, pegou um cordão com um patuá e entregou à minha bisa e disse para ela não tirar do pescoço por nada no mundo. E também para que ela não tirasse os olhos da patroa, pois ela estava com uma má impressão. E deixou também um patuá igual com seu filho Miguel, que ele amarrou com vários nós em seu pulso. Segundo minha bisa, aquela mesma noite, ela acordou com gritos desesperados da patroa. Ela olhou ao redor
e viu que as crianças dormiam profundamente. Ela então olhou pela janela e os 2 peões que guardavam a entrada da casa também dormiam no chão ali. Ela então gritou para eles, mas eles não se mexiam. Ela então correu para o quarto da patroa. Quando chegou, ela viu a pobre mulher nua, amarrada na cama aos berros. O padre estava com um punhal estranho na mão e estava em cima dela. E, estranhamente, o patrão estava dormindo profundamente ao lado deles e não via nada acontecer. Instintivamente, minha Bisalupe pegou um castiçal de ferro e deu na cabeça daquele padre, que caiu no chão. Mas tão rápido quanto ele caiu, ele também se levantou. E segundo a minha bisa me contou, aquele padre tinha agora os olhos vermelhos como sangue e começou a ir em direção a ela e dizia: "Dorme, menina, dorme, menina." Aí, vendo ele que ela não dormia, ele começou a correr atrás dela, dizendo que ela ia se arrepender de ter achado um jeito de não cair no encanto dele. Falando isso, ele arrancou um amuleto que ele tinha no pescoço, parecido com um pentagrama, e jogou no chão. Logo, ele começou a urrar, a grunhir e a rolar no chão. Ela então começou a gritar por socorro, mas era em vão. Todos estavam dormindo profundamente naquela casa. Ela viu então que o padre estava mudando de forma. Ela conseguia ouvir seus ossos quebrando. Ela então começou a correr desesperada, tentando salvar a sua vida. Enquanto ela tentava abrir as portas da cozinha, ela ouviu uma respiração ofegante se aproximando atrás dela. Quando ela se virou, viu um enorme cão negro de olhos vermelhos e pelo ralo. Era o bicho mais feio e fedorento que ela já tinha visto em toda a sua vida. Ela então conseguiu com muito esforço abrir a porta e correr, e o bicho foi atrás dela. E assim que o bicho saiu da casa, outro ser quase igual a ele apareceu e se atracou com ele. Só que a outra fera era menor e de olhos amarelos. E em menos de 5 minutos, a besta de olhos vermelhos arrancou a cabeça da de olhos amarelos, que logo caiu no chão sem vida. Sem vida e sem a cabeça. Minha bisa correu e se escondeu embaixo de uma charrete. E o bicho, a besta fera dos infernos, a encurralou. Logo, ela ouviu um uivo muito alto e forte. O bicho a ignorou e se virou. E era outro cão enorme de olhos amarelos que eu espreitava. E esse era marrom, meio dourado, avermelhado. Ela não sabia explicar. Estava muito escuro. Enquanto os 2 bichos lutavam ferozmente entre si, minha bisa viu o corpo da cozinheira Gertrudes, nu e sem a cabeça no chão, ali perto de onde ela estava. Nessa hora, os 2 peões que estavam dormindo profundamente na porta da casa também acordaram e correram se esconder embaixo da charrete junto com a minha bisavó. O monstro negro de olhos vermelhos já estava prestes a matar o de olhos amarelos, quando a dona Alma apareceu do nada, rezando para São Cristóvão. E conforme ela rezava, o lobo de olhos amarelos parecia ficar maior e mais forte, e o fedorento de olhos vermelhos mais fraco. Então, com uma feroz mordida no pescoço, o lobo marrom de olhos amarelos deu cabo naquele cão do inferno de olhos vermelhos. Aí,
Depois ele foi mancando e choramingando, mata adentro. Minha bisa podia jurar que o bicho tinha um patuá igualzinho dela, amarrado em uma das patas dianteiras. Naquela mesma madrugada, a patroa deu à luz a um menino que, apesar de nascer muito pequeno e fora de tempo, apenas de 7 meses, nasceu saudável, totalmente saudável. Dona Alma auxiliou no parto e cuidou da mãe da criança. Todos ali choraram muito a morte de Dona Gertrudes, a cozinheira, que provou sua lealdade dando a própria vida para salvar a patroa e minha bisavó daquele falso padre, que além de um bruxo maldito, era um cane do inferno. Minha bisa tinha certeza que o jovem Miguel era o lobisomem que salvou a vida dela. Ela só achava estranho que os animais da fazenda não tinham medo dele, já que fala-se muito que os animais morrem de medo de lobisomem, mesmo quando estão em sua forma humana. Minha bisa morreu um mês depois de me contar essa história. Hoje, creio que ela está no céu, junto com meu biso Miguel. Obrigado por contar minha história, Angel, ou seja, a história de minha querida bisavó. E a história de hoje está na página do Guardião Sinistro. Essa é a primeira, lá está como cães. Mas aqui contarei como o lobisomem e o homem cachorro. E agora, Deus do céu, o que fazer? O policial suspirou. É melhor chamar alguém para levar o corpo daqui, antes que o resto da família chegue e veja. Seria um choque muito grande. E o garoto? Ainda desmaiado. Vou ligar para a mãe dele. É melhor que um médico veja se ele está bem. Meu Deus, vou ter que dar a notícia de que o marido dela morreu e o filho assistiu. Naquela noite, uma mulher desesperada e seus 2 filhos choraram a morte misteriosa de um pai de 41 anos. O corpo possuía feridas de arranhões e mordidas violentas pelos braços, tórax, rosto e pescoço. Ao que parece, houve um ataque de algum animal feroz, porém ninguém naquele bairro viu qualquer indício de uma fera grande o bastante para causar tamanho estrago naquele dia. A casa do morto também estava tranquila, até o momento em que um dos vizinhos ouviu os gritos desesperados de um garoto e os estrondos de alguma luta agressiva, acompanhadas por gritos de dor do homem. A mulher da vítima e seu outro filho estavam fora. O vizinho entrou na casa por uma janela aberta, encontrando o garoto desmaiado e o corpo do pai caído no chão, do lado dele. A criança posteriormente insistiu que o cachorro da família foi o responsável, um vira-lata filhote de alguns centímetros de altura. Ei, aquele não é o menino que o pai morreu? É Gabriel. Ele não vinha para a escola fazia um tempão depois que o pai dele morreu. Vou lá falar com ele. Coitado, até agora parece estar triste. Nas áreas rurais, ao redor da cidade onde o incidente aconteceu,
Animais de fazenda começaram a sumir, sem explicação. Alguns corpos foram encontrados no meio da mata, ou jogados em rios, ou enterrados, ou pelo menos o que sobrou dos corpos, que claramente haviam sido devorados. Fazendeiros que começaram a tomar precauções contra os ataques de animais selvagens, que apesar de não haver uma noção clara de que tipo de animal seria responsável pelos sumiços. Mas, amigo, seu cachorro era muito pequeno. Isso não é possível. Mas eu vi. Ele cresceu e cresceu e começou a comer o meu pai. Gabriel começou a chorar enquanto falava. Ele ficou feio e grande e assustador. Eu sei o que eu vi. Acredite em mim, por favor. Ninguém acredita. Enquanto isso, um fazendeiro procurava desesperadamente a filha desaparecida e, após dias de agonia, encontrou um buraco grande embaixo do seu celeiro, um túnel escavado por algum bicho, e dentro encontrou o corpo morto ao lado do cachorro da casa. E este fugiu pelo túnel e nunca mais foi achado. É um homem-cachorro. O quê? Eu lembro que minha avó falava de umas histórias de um homem que virava cachorro. Ou contrário, não me lembro. Ninguém lembra dessas histórias hoje em dia. Só os velhos lembram, mas a minha avó me contou. Um cruzamento de homem com cachorro, acho. Um bicho feio que come gente. Tipo um lobisomem? Não, não. Lobisomem é homem com lobo. Esse é homem com cão, com cachorro mesmo. É mais feioso. Acho que foi isso que comeu o pai do Gabriel. Que bobagem! Para mim, foi o velho lobisomem que mora nos cantos da periferia do bairro. Ah, aquele velho? Credo! Eu sei quem é. Mora sozinho em uma casa velha. É feio, mal-humorado e muita gente diz que já viu ele virar lobisomem de noite. O velho Marco. Xiu! Calem a boca! O Gabriel está vindo. Parem de falar disso. Ei, Gabriel, vamos voltar para casa juntos? Gabriel e seu amigo Lucas voltavam para suas casas. Saíram da escola, falando sobre vários assuntos. Ao chegar em uma rua deserta, Lucas viu seu amigo congelar. Seu rosto empalideceu enquanto olhava para alguma coisa. O que foi, Gabriel? Eu vi meu cachorro virar aquela esquina agora. Foi ele que... Calma, Gabriel. É melhor a gente... Antes que Lucas pudesse concluir o que ia dizer, seu amigo já corria em direção à rua em que vira o cachorro entrar. Imediatamente correu atrás do amigo e, ao virarem a esquina, porém,
Os dois garotos esbarraram em algo, ou melhor, em alguém. Olharam para cima e viram um velho alto, feio, de cara fechada. Era o velho Marco, o lobisomem. Crianças desastradas, não olha por onde correm? Peçam desculpas e deem fora. E prestem atenção para não bater em outro velho enquanto correm. Desculpa, senhor Marcos, se expressou Lucas. Em dizer, é que estamos atrás do meu cachorro que correu para cá, terminou Gabriel. O velho olhou um instante em silêncio para os garotos e deu uma rápida olhada para trás. Esqueçam esse animal. Não é o que vocês estão procurando. Sou eu que estou atrás dele. Agora fora daqui. Os dois meninos correram assustados e viram que o velho Marco corria atrás do cachorro. Alguns anos se passaram e alguns incidentes de animais e pessoas desaparecidas ainda se fizeram notar no correr do tempo. Gabriel estudava sozinho na sala de sua casa. Sua mãe e seu irmão estavam fora. Era noite, 5 anos, desde a morte do seu pai. Ele já havia superado isso. Agora já estava com 16 anos. No silêncio da noite, um ruído chamou a sua atenção e vinha da janela. Alguém o observava de fora. Ele pôde ver através do vidro. Estava crescido agora, mas era ele, com a língua para fora enquanto arfava, em pé sobre as patas de trás e as da frente apoiadas na janela. Parecia um olhar inocente, mas que dizia muita coisa. Eu voltei, por exemplo. Gabriel congelou de susto. Seus olhos arregalaram-se enquanto se lembrava dos pesadelos que teve por muitas noites após a morte do seu pai. Pesadelos envolvendo um pequeno filhote de vira-lata. Por um instante, não conseguiu se mexer. Viu o cachorro sair da janela. Percebeu que o mesmo andava em direção à porta. Sem poder se aguentar mais, levantou-se e correu para a cozinha. Lá, armou-se de uma faca bem grande. Mas para que precisaria daquilo? Será que já não era tempo de esquecer um vislumbre improvável de sua infância? Quem sabe o cachorro simplesmente se perdeu e finalmente o achou. Finalmente achou o caminho de volta para casa. A criatura que ele viu matar seu pai talvez não passasse de uma alucinação de um garoto assustado ao ver seu pai ser brutalmente assassinado. Mas todos esses pensamentos se perderam. Ele então ouviu a porta da casa se abrir e ouviu passos na direção da cozinha. Como a porta foi aberta? O cão já vinha em sua direção
E o que ele faria? O medo começou a voltar mais forte. Ainda mais quando percebeu que os passos eram mais pesados do que um de cachorro e porque pareciam também passos bípedes. Pelo corredor, ele viu entrando na cozinha a materialização de seus pesadelos de criança. Um monstro grande, peludo, com uma cara de cachorro deformada, uma enorme boca e um olhar que pronunciava a morte. Uma lenda antiga relata a existência de uma raça meio humana e meio canina, o homem-cachorro, como é chamado. É uma criatura quase humanoide, com pelos de cachorro por todo o corpo. Sua cabeça tem a aparência de um cachorro vira-latas, mas é absolutamente muito mais feia, com feições que indicam sofrimento e desejo de matar. O homem-cachorro entra nas casas escondido, devora o cão de estimação da família e assume a sua forma. Convive com os donos da residência pacientemente, até que, quando vê a oportunidade, devora um dos membros da família. Se possível, permanece no lar, até devorar todos os demais ou simplesmente foge à procura de outra casa. É pouco inteligente e sua pouca capacidade cognitiva é direcionada unicamente ao plano de devorar a sua vítima e pode também comer outros animais ou qualquer carne que encontrar. Mas sua preferida é a carne humana. Dizem que o homem-cachorro é o espírito de um cão que era severamente maltratado pelo dono e em um ataque de raiva o matou. Há muitas histórias sobre a sua origem. O homem-cachorro, segundo contam, só possui um predador. A criatura se atirou sobre Gabriel. O jovem gritou, lembrando-se da morte do pai. Então, tudo era real. O que ele viu realmente aconteceu. E estava acontecendo de novo agora com ele. O monstro cachorro começou a arranhar-lhe os braços, caído no chão, e começou também a lamber o rosto do menino, preparando-se para a sua refeição. Entre gritos desesperados, Gabriel conseguiu esfaquear o braço do monstro. Um latido furioso de dor veio em seguida e a criatura finalmente apertou seus dentes no braço direito de sua vítima. E a sua vítima sentiu então a maior dor de toda a sua vida. Já estava quase desmaiando, mas se ele desmaiasse, nunca mais acordaria. Até que o homem-cachorro largou seu braço. Gabriel pôde ver
Já quase perdendo a consciência, o monstro assumira uma expressão de horror naquele rosto retorcido e algo maior ainda, o segurar pela nuca com força, algo parecido com ele, um pandemônio de latidos e rosnados se seguiu, e a criatura violentamente resistia a algo que Gabriel curiosamente sentia conhecer. A outra criatura maior ainda arrastou o homem-cachorro pela porta de trás da casa, enquanto esse apenas chorava e gemia em dor e desespero. Ao ver a cara de seu salvador, que o olhou enquanto saía pela porta, Gabriel se lembrou de um velho que há 5 anos atrás estava correndo atrás do seu cachorro em uma rua deserta. No gênero canino, o lobo é uma raça mais selvagem e mais forte, também mais inteligente que o cão. Seu cruzamento com a espécie humana gera logo uma raça mais pura, forte e enérgica. O único predador existente para o homem-cachorro é seu inimigo natural, o lobisomem. O lobisomem instintivamente ataca e mata seu parente inferior. Dias depois, Gabriel acordou em um hospital. Viu sua mãe, seu irmão e seu amigo Lucas. Ele foi encontrado por um vizinho que, ao ouvir seus gritos, entrou pela janela de sua casa e ligou para a ambulância e também para a polícia e para sua mãe. E ele já havia sido salvo por esse mesmo vizinho 5 anos antes. Os policiais não encontraram a criatura que o atacou, mas Gabriel achava que nunca mais iriam encontrar. Ela já devia estar morta a essa hora. Não sabia se conseguiria continuar com o braço, mas estava muito agradecido por estar vivo. E agora, meus aterrorizados, vamos para a segunda e última história de hoje. A história de Sarah Ellen, a mulher vampira. Sarah Ellen, esse é o nome de uma mulher que hoje, depois de mais de um século morta, continua a causar medo insuspeito entre os cidadãos de Pisco. Ela é conhecida em todo o Peru como a mulher vampira. Ela nasceu na Inglaterra e foi criada em uma família muito rica, conhecida por sua obsessão com as práticas de bruxaria e magia negra e ainda relacionada à adoração de Satanás e do próprio Conde Drácula. Ela foi violentamente assassinada por seus vizinhos em 1893. Em sua terrível agonia, ela jurou voltar do além
no centenário de sua morte, para punir o crime que perpetuaram contra ela. Tantos os ingleses quanto a sua própria família não quiseram manter os restos do corpo de Sarah por perto, por medo das suas ameaças. Ameaças essas que ela fez antes de exalar seu último fio de vida. Eles enviaram seu corpo inerte de barco para a costa do Peru e depositaram seu caixão no cemitério da cidade de Pisco, onde permanece até os dias de hoje. Boatos sobre sua ressurreição se espalharam com velocidade excepcional e todos acreditavam com certeza que, no centenário de sua morte, Sarah ressuscitaria dos mortos para vingar seu assassinato. Em 1993, a maioria dos cidadãos de Pisco guardou a sua sepultura e até montou postos de guarda dentro da necrópole. Absolutamente todas as pessoas se concentraram na praça, armadas de crucifixo e água benta, para lutar contra a vampira, se ela saísse de seu túmulo, e assim conseguir se defender de sua raiva. Além dos cidadãos, uma grande aglomeração de xamãs e bruxas vinham de outras províncias que realizavam rituais para evitar que a mulher vampira saísse de sua tumba. E caso ela saísse, não teria poder suficiente para amaldiçoá-lo, assim como ela, que já estava amaldiçoada. Quando a tumba foi examinada mais tarde e encontrada intacta, e que a tal ressurreição não foi realizada, ela foi atribuída aos ritos xamânicos, tendo surtido efeito e realmente servido como um escudo protetor. A partir daquele dia, a imagem de Sarah Ellen ficou tão famosa que um músico peruano, Júlio Andrade, escreveu uma música para Sarah em seu álbum Something More About Me, com o título Sarah Ellen. No videoclipe foi vista uma mulher saindo do cemitério, toda vestida de preto, muito sensual, sexy, linda. Bem o oposto da imagem de que uma mulher cujo corpo está há 100 anos embaixo da terra deveria estar. Também a beata deu o seu lugar no púlpito Santa Sarah Ellen, embora não seja conhecida pela igreja, ou melhor, reconhecida pela igreja, ela é reconhecida entre seus devotos, um número infinito de curas e milagres. A fé com a santa cresce a cada dia. Bruxa? Vampira? Ou Papai Noel? Qualquer um sabe, mas o que fica claro é que ela nunca imaginaria que hoje, há mais de um século depois de sua morte, ela pudesse ser tão famosa em sua cidade natal. E aqui terminamos mais duas histórias aterrorizantes.
aterrorizantes. E aí, o que vocês acharam da história de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, pois é a sua opinião que importa para mim. Nunca esquecendo de manter o respeito nos comentários, pois, do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar no sobrenatural, temos o dever de respeitar, não é mesmo? Bom, vou deixar minha opinião aqui, hein? Eu acredito no sobrenatural e essa história da vampira, não sei não, hein? Bom, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, pois o like de vocês tem poder e é o like de vocês que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal. E aí o YouTube manda para mais pessoas que, como nós, adoram conteúdo sobrenatural. Também peço para vocês compartilharem com todo mundo que vocês conhecem nas suas redes sociais, no grupo da família, do WhatsApp, sabe? Para aquela tia que adora um conto de terror. Manda lá para ela, ajuda a nossa família a crescer. E quanto mais a família Angel Black cresce, mais material de qualidade chega para ser compartilhado com vocês. Também falando em compartilhar com vocês o conteúdo, peço para você que passou aquela experiência com o sobrenatural que te deixou apavorado, para você que já ouviu histórias aterrorizantes da sua avó, da sua tia, da vizinha fofoqueira, seja lá de quem for, e você que escreve aquele conto que faz a nossa mente viajar e os pelos do corpo arrepiar, manda para o e-mail do canal. O e-mail do canal é luxonjavermelha@gmail.com e também estará anexado na descrição do vídeo, tá bom? E lembrando que vai ser uma honra enorme compartilhar a sua experiência ou a sua história ou seu conto com todos os aterrorizados, tá bom? Prestigiando, mandando beijo, perturbando a Loba Rose, entre outros. E beijo também para Ana Cláudia. Ana Cláudia, querida, beijo para você, tá bom? Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca e maravilhosa que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook e as páginas também que me ajudam na divulgação do meu trabalho. Em especial, quero agradecer a página Conto Sinistro por sempre estar deixando que eu utilize o seu conteúdo para trazer histórias e relatos aterrorizantes para vocês. Obrigada, Guardião Sinistro! A gente segue junto. Bom, meus amores, me segue lá no Instagram, tá bom? Tô lá agora e vai estar ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário o Instagram da Sonja Vermelha, tá bom? Muito em breve teremos live conversando bastante e dando risada, pois eu amo estar com vocês. Meus amores, vou parando por aqui e já deixando com vocês um pedaço muito especial do meu coração. Porque eu amo muito vocês. Vocês sabem disso, não sabem? Amo, 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 amo. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. De novo, amo vocês demais.